Oi, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Galera aqui entrando na sala. Quem está falando aqui é a Neu. E nós teremos hoje um treinamento, né, uma explicação um pouco mais aprofundada sobre o DDR Prime com relação ao autismo. Hoje nós estamos recebendo a Josi. Ela é a nossa líder, ela é uma líder, ela é diretora, tá? E ela é enfermeira, é terapeuta holística e mãe, né, Josi? Que é o mais importante, né? A É, maternidade. Ela é mãe e ela tem um filho com autismo, né, Josi? isso, isso. Isso, e ela tem usado bastante os olhos, e eu cutuquei a Josi, eu falei, Josi, você vai falar do EDR Prime? Ela, não, não! Eu falei, vai falar. E aí eu falo porque eu já visualizo, já confio já nela e já sei que ela tem esse potencial, essa capacidade de transmitir a informação que ela já sabe, né? Uma pessoa que está buscando conhecimento, né? Quero dar os parabéns aí a todos que estão aqui, que também vem buscando esse conhecimento, vem buscando esse crescimento, e quero que todos vocês também participem, né, e dessas reuniões e falem, compartilhem também com outras pessoas a maravilha que os óleos têm feito na vida de vocês. Então, o óleo DDR Prime, ele é um óleo muito importante e ele é um óleo que, se você buscar na internet em inglês, DDR Prime autismo, sem o O, né, no final, você vai ver muitos relatos a respeito desse óleo com relação à saúde neurológica, né, Josi? Isso. Isso. Hoje, eu posso começar a falar? Pode. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco, né, dividir um pouco da minha experiência como mãe, usando o DDR Prime, a felicidade que eu tenho de ter encontrado os óleos essenciais como um todo e o DDR, para mim, é muito importante. A gente tem vivido pequenos milagres a cada dia, né? Então, isso para uma família que é TEA, isso faz toda a diferença, nos motiva, nos envolve. É muito, muito gratificante para mim ter conhecido os vídeos da Neu no YouTube e hoje estar aqui fazendo parte desse processo. É muito gratificante. Hoje a gente vai falar do DDR, mas antes de falar do processo todo do DDR, da maravilha que ele é e como ele está linkado em todos os processos do autismo, a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo, né? Por que é tão importante, por que está relacionado, né? As relações com o autismo e por que dessa importância? Os estudos demonstram que as reações neuroimunes nos autistas, onde as anormalidades metabólicas causam inflamações e estresses oxidativos, né? Então, o que seriam isso? Todas essas reações inflamatórias causadas desse processo degenerativo, desse processo neurológico no autista, a gente tem visto através dos estudos. Então, esse estresse, a gente vai gravar bem essas palavras, porque para nós, mães autistas, estudamos muito, lemos muito, temos toda essa busca constante pelos estudos, por nos aprofundar e entender melhor sobre toda a realidade dos nossos filhos, a gente acaba se familiarizando com esses termos. Né? Então, estresse oxidativo, metilação, inflamação, processo oxidativo, detox, isso que seria talvez termos técnicos e médicos há pouco tempo atrás, hoje faz parte da rotina. E para a mãe autista faz parte, porque a mãe autista ela lê muito, ela pesquisa muito, ela se dedica muito, porque, infelizmente, no Brasil, as coisas não são tão acessíveis, as informações não são tão acessíveis. Lá fora, as coisas estão muito mais avançadas, com muito mais recursos de conhecimento, pesquisa, estudos. Se você entra, igual a Neu falou, tudo em inglês, você vai achar muita coisa relacionada à medicina alternativa, relacionada à suplementação, relacionada à nutrição, ou seja,
todos os mecanismos que favorecem o corpo para que ele responda favoravelmente, que essa criança responda a esses processos inflamatórios, estresse oxidativo e se regenere. Mas aqui a gente não tem esse acesso. A gente não tem isso com muita facilidade na internet, em português. Então, as mães autistas, elas leem muito, elas pesquisam muito, elas buscam muito. Então, esses termos que a gente vai falar hoje, que a gente vai conversar hoje, faz parte do linguajar nosso. Né? Quem estiver assistindo por mãe autista vai se identificar, porque são coisas que a gente escuta das nossas médicas funcionais e são os termos que a gente usa nos nossos grupos de WhatsApp. Então, são palavras que parecem diferentes, mas para nós é bem familiar, justamente por causa desse estresse oxidativo que é frequente e muito comum nos autistas, né? Então, eles têm essa relação com a alteração comportamental, cognitiva, neurológica, e aí a gente está falando de quê? A gente está falando de alergias, intolerância, a gente está falando de seletividade, a gente está falando de estereotipias, quando a gente está falando desses processos neuroimunes. Então, a gente está falando dessa gama de sintomas, porque hoje a gente já sabe, né? Não é mais autismo, são os autismos. A gente tem um espectro enorme em que as crianças estão com o mesmo CID, mas tem um comportamento e sintomas distintos. Cada criança é única. E todo esse processo funcional acontecendo nela também é único, né? E a mãe, ela é a especialista, ela conhece, ela percebe as diferenças, ela percebe a mudança de comportamento, ela percebe quando o ambiente causa um estresse metabólico naquela criança. Então, ela é o termômetro, ela consegue medir todo esse processo. A gente conhece o nosso filho e a gente consegue perceber cada uma dessas coisas que eu vou falar aqui agora. O estresse oxidativo também está sendo relacionado à ocitocidade, processo. O que seria isso? É o processo patológico pelo qual as células nervosas são danificadas ou mortas. Então, aquele processo que a gente viu, neuroimune, que está levando à inflamação, estresse oxidativo, está levando à morte de células neurais. Então, é como se fosse um efeito dominó. Uma coisa vai levando a outra e vai causando mais complicações. E essa danificação de células nervosas e essa morte de células nervosas, ao passar dos anos ou um tempo, causa e pode levar a epilepsia e convulsão, que são, para alguns dos autistas, um sintoma já real, já vivido. Mas como a gente sabe também, pesquisando, a gente sabe que o autismo ele é degenerativo. Então, por muitas das vezes, não vai aparecer na primeira infância dessa criança a convulsão, a epilepsia. Mas como ele é degenerativo, justamente pelo estresse oxidativo levar à morte celular, na adolescência ou na segunda infância, essa criança vai apresentar epilepsia, vai apresentar convulsão. Para a família, vai parecer um sintoma novo, mas, na verdade, essa célula está sofrendo as ações do estresse oxidativo e das inflamações ao longo dos anos dessa criança ou desse adolescente. E, às vezes, um gatilho de um ambiente ou de um fator externo sendo ingerido ou usado pela criança vai dar o gatilho que falta para gerar a epilepsia e a convulsão, ou seja, o start que faltava. Mas, na verdade, essa célula já vem sofrendo ao longo dos anos com o estresse oxidativo. Diversos efeitos metabólicos estão associados aos sintomas do autismo, né? Então, essa coisa da disfunção metabólica neles também é uma coisa muito familiar para mães que suplementam, para mães que estão voltadas para a nutrição, porque é uma frase que a gente escuta muito. Eles têm defeitos metabólicos, então a gente precisa dar para eles condições favoráveis tanto na alimentação, e aí a gente inclui questões de agrotóxicos, né? Pesticidas, todos esses químicos que hoje a gente encontra na nossa alimentação, a gente tem essa preocupação. Então, todos esses defeitos metabólicos vão gerar mais sintomas relacionados ao autismo. O estresse oxidativo no cérebro é a consequência da ação sobre o cérebro de problemas no metabolismo.
da glutationa, logo comprometendo metilação e sulfactação. Então, assim, toda mãe sabe, já ouviu falar no ciclo de metilação. Às vezes a gente encontra médicos que não sabem o que é ciclo de metilação, mas a mãe autista sabe. Porque a gente precisa suplementar, a gente sabe que o nosso filho não consegue, ele tem ciclos dessa metilação incapazes de funcionar, então fica interrompida as funções, então a gente sabe disso. E o que gerou isso tudo? O estresse oxidativo, lá atrás, que a gente viu das neuroinflamações, tá? Então, os autistas têm menor capacidade de desintoxicar. Isso também é outra palavra muito familiar para a gente. A gente vive tentando prevenir o que vai entrar neles, então a gente cuida muito para evitar que eles adoeçam, porque a gente sabe que se a gente precisar usar antibióticos, anti-inflamatório, corticoide, a gente vai intoxicar eles, porque eles têm baixa capacidade de liberar isso embora, esses componentes químicos que não servem, que são nocivos, eles têm baixa capacidade de liberar isso. Então, a gente vive numa constante prevenção, fazendo o nosso possível e impossível, né, para que eles não adoeçam, justamente para que a gente não precise fazer uso desses recursos. Entra aí a aromaterapia como um suporte para o nosso corpo, para o corpo dos nossos filhos, evitando que a gente use muitas vezes os alopáticos para estar intoxicando. Então, quando a gente faz esse processo de prevenção, a gente até consegue, mas a gente não controla o ambiente, né? A gente não controla a poluição, a gente não controla todos os radicais livres que eles vão absorver no convívio em sociedade. E eles acabam se intoxicando, eles acabam recebendo todos esses agentes e ficando intoxicados. E aí eles não conseguem liberar. E aí a gente vive nessa busca incessante de fazer os detoxes, né? Sejam de metais pesados, radicais livres, e aí a gente vai tentando dar suporte a eles com os olhos, com tudo que a gente tem de conhecimento para estar liberando, justamente porque eles têm uma baixa capacidade de se desintoxicar. O corpo deles tem baixa capacidade, certo? Então, assim, quanto a tudo isso que a gente falou, o principal objetivo sempre de todos os tratamentos é justamente levar à homeostase. Ou seja, quando você suplementa, quando você cuida da nutrição, quando você tem uma alimentação orgânica, quando você investe nisso, é buscando esse equilíbrio, né? Para que o processo oxidativo seja controlado, certo? Então, assim, eu fiz esse apanhado porque pode ser que outras pessoas também não estejam assistindo, ou algumas mães, possivelmente a maioria conhece, mas alguma desconhece esses termos e esse processo que ocorre no autismo, para entender o tamanho da bênção que a gente tem na mão. Porque eu vou falar dele agora, e aí você vai entender o porquê que ele é tão linkado com o autismo. Por que falar de DDR e falar de autismo, os olhos das mães brilham? Quem conhece, quem provou, quem experimentou e quem usou, tá? Então, vamos falar dele agora. Eu estou muito feliz porque ele chegou no Brasil. E, assim, esse aqui é importado, é chique, sabe? Veio dos Estados Unidos. Alguém muito especial que trouxe para mim, porque não tinha aqui. Então, a gente não imaginava que a gente já teria essa bênção a nosso dispor aqui. E aí, eu não tinha tido a oportunidade ainda de usar. A Neu foi para a convenção e eu pedi, supliquei, quase fiquei sem. Não foi? Foi ali foi na trave. Olha, aí o DDR do Lavi chegou. E aí a nossa experiência começou. Mas vamos falar do DDR, né? O DDR, ele dá suporte antioxidante. Então, se ele dá suporte antioxidante, nos faz remeter a todo o processo de estresse oxidativo que ele vai combater. Então, ele vai dar suporte para o corpo do nosso filho, que não tem condições de lidar
sozinho, com todo o estresse oxidativo que ele sofre, e aí ele vai vir e vai dar suporte. A parte mais interessante dos óleos, diferente dos remédios, é que o remédio vem e tenta resolver sozinho a situação, ou camuflando, ou maquiando, ou protelando um mal futuro, né? Essa é a verdade da medicação. Os óleos essenciais, não. Os óleos essenciais, eles vêm, eles dão suporte, eles ajudam, eles fortalecem, eles dão mecanismo para o corpo agir. Então, eles favorecem, é como uma plantação, eles favorecem com que o nosso sistema floresça, consiga se defender, o nosso corpo consiga dar respostas para aquilo que a gente está precisando. Então, em todos os aspectos físicos, emocionais, comportamentais. E o DDR, ele faz isso muito bem. Ele faz reparo celular. Então, quando a gente tem células que estão até danificadas, mas podem ser reparadas, consertadas, reorganizadas e postas em funcionamento, ele tem a capacidade de, ao entrar na corrente sanguínea, ao entrar em contato com as células do corpo, ele tem a capacidade de perceber que essa célula tem jeito e ele consegue reparar todo o processo danoso que ela sofreu, né? Então, ele dá condições ao corpo para que repare aquela célula. Ele faz reparo cognitivo. Porque ele faz esse reparo celular, ele consegue fazer reparo cognitivo e reparo cerebral. Então, ele age no sistema nervoso central, através desse reparo celular. Então, é incrível o poder que ele tem. É por isso que a gente tem muitos relatos de pessoas com paralisias, com AVC, com microcefalia, com derrame, com relatos do DDR, porque ele justamente consegue perceber daquelas células que estão lesionadas, mas que ainda conseguem passar por um reparo, conseguem passar como se fosse um carro por uma lanternagem novamente, e aí ele vai lá e dá suporte para o corpo, e essas pessoas voltam, recobram movimentos, conseguem ter mobilidade, questões de fala, nervo vago, volta a ter seu processo nervoso restabelecido. Por quê? Porque ali ainda existiam conexões, ainda existiam células viáveis, e ele vai lá e consegue reparar esse processo cognitivo e neurológico. Ele também tem ação anti-inflamatória. Então, assim, a gente falou de estresse oxidativo, a gente falou de inflamação. E os autistas, eles têm inflamação tanto neurológica, né, a nível de sistema nervoso central, como também a nível de sistema intestinal. Então, ali a gente vai trabalhar através do DDR, com os óleos que compõem o DDR, a gente vai trabalhar todo esse processo inflamatório, que acaba sendo o gatilho que vai causando todo esse processo oxidativo e de estresse no organismo deles. Então, é chamado o óleo da transformação, justamente pelas vivências e pelas experiências que as pessoas têm vivido com o DDR, tá? Ele ajuda na proteção contra radicais livres, então ajuda nesse detox que a gente tanto precisa, então vai favorecer, vai ajudar o organismo dele a fazer esse processo, liberar tudo aquilo que é desnecessário, que é inviável para o corpo e tudo que está se acumulando no corpo. Vai conseguir liberar justamente por essa ação contra os radicais livres. E a parte que eu acho mais assim magnífica nele é essa questão do suporte de apoptose celular. Para quem não está familiarizado com o termo, apoptose seria a morte celular, né, feita pelo processo de encapsulamento, né, das células que estão lesionadas e são inviáveis, células mutáveis ou mutantes já, ou seja, umas células que têm potencial para se procriar, ou seja, para aumentar, para se replicar, mas são células lesionadas já são células que são ruins para o corpo, que se elas se multiplicarem, pode levar a câncer, pode levar a várias disfunções e causar vários agravos. Então, esse suporte que ele dá, o que ele faz? Ele vai lá, reforça o sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? O sistema imunológico é o nosso exército de defesa, certo? Então, ele é o nosso exército de defesa.
Ele dando reforço para o sistema imunológico, ele está capacitando o exército. Então, ele está dando armamento novo, ele está dando vitaminas para ele, está dando alimento, está engordando esse exército, está capacitando esse exército ficar forte. Então, o nosso sistema imune começa a ficar mais ativo, mais potente, mais alerta, como os soldados mesmo, na linha de batalha. Então, nossos linfócitos, monócitos, todos eles começam a ficar mais ativos, preparados, como mais treinados, mais capacitados. Quando isso acontece, é como se uma venda saísse dos olhos deles, do nosso exército, que não está enxergando certas células que estão pelo corpo, que são lesionadas, são nocivas. E quando ele faz isso, ele faz com que o nosso exército imunológico enxergue essas células. Isso é incrível. Ele dá visibilidade para essas células. Porque ele não vai lá, o DDR ele não vai lá e mata e extermina a célula cancerosa, ou a célula maligna, ou a célula mutante. O que ele faz? Ele faz o exército imunológico enxergar essas células que não estavam sendo apercebidas pelo corpo, estavam passando desapercebidas e a qualquer momento iriam se multiplicar, se replicar e levar a um agravo que depois, às vezes, compromete toda uma área do corpo, né? Como a gente vê o câncer. E o que ele faz? Faz com que o sistema imune enxergue essas células, eles ficam mais fortes, então eles vão lá, atacam essas células, encapsulam essas células, degradam essas células e eliminam essas células. É incrível isso. Incrível como ele consegue entrar no corpo, perceber a que consegue ser reparada e perceber a que não tem jeito mais. E aí ele dá o alerta, ele acende ali um sinal de fumaça no corpo para que o corpo reaja e haja contra aquelas células. Quer falar alguma coisa, Leo? Tô achando maravilhoso. Tudo que você está falando, ó, parabéns. Exatamente. Os olhos, eles são seletivos, né? Isso é cientificamente comprovado. Os olhos, eles vão selecionar as células ruins, né? E vão trazer esse processo da apoptose para as células que não estão boas, porque a gente não quer que elas se proliferem no nosso corpo, né? Para trazer doenças e coisas ruins. E vai selecionar as células boas para melhorar ainda mais as células boas e tirar de jogo as células ruins. Então, eles são seletivos. Isso é muito interessante, né? Que inteligência divina, né? Qual medicamento produzido pelo homem conseguiria selecionar a célula? Não tem. Não tem, tanto não tem que quando a gente tem o tratamento para algumas doenças, né? Que são essas que a gente está citando degenerativas, atinge aquela célula, mas acaba matando as células em volta, né? Você tem a químio, você tem a rádio, que ela acha, mas ela mata as células em volta também. Ela danifica o tecido em volta. Ela não deixa intacto. Também, né? Isso. Mata as coisas boas. Posso passar? Posso passar? Então, agora a gente vai falar o que tem aí dentro, né? Porque ele é um blend, ele não é feito de apenas um óleo. A gente vai falar do que tem aí dentro. Ler todos eles melhor que eu, né? Evitar danos ao DNA. Frankincense, tomilho e lemongrass. Eu sou apaixonada pelo lemongrass, gente. Ele faz um trabalho fantástico, tanto para evitar os danos ao DNA, quanto também para a apoptose celular. A apoptose de células que não estão boas, tá? Então, não tem por que aquelas células ficarem lá se elas não estão boas, tá? Então, ele vai ajudar nessa questão da apoptose, tirar células ruins. O cravo também vai ajudar na apoptose e o niaouli também. Niaouli é um óleo que ele é primo ali, ele é parente próximo do óleo de melaleuca, tá? Então, é um óleo fantástico também, tá? Traz aí a apoptose. E combate o estresse oxidativo, a laranja e o Summer Savory, tá? Eles vão combater o estresse oxidativo. Então, gente, aí nessa mistura, você tem um complexo de saúde celular, né? Então, assim, é um óleo realmente fantástico que tem
tem dado muito resultado nessa questão de reparo celular, reparo do DNA danificado, prejudicado, ou se realmente não tem jeito, a apoptose daquele DNA, né? O que é muito importante para a saúde do autista, né? De todos, tá? De todos, e do autista ainda mais. É um óleo assim, necessário para a questão do autismo. E, assim, a quantidade de pessoas que tem resultado, gente, é muito grande, tá? Então, assim, crianças que eram totalmente, como que fala? Não verbais, né? Não verbais, com 3 semanas começam a falar, usando o óleo de DDR Prime 2 vezes na coluna, tá? Você coloca uma gotinha do DDR, mais 2 ou 3 gotas de óleo vegetal e passa na coluna, aqui na parte de baixo, principalmente, tá? Depois você sobe e joga aqui na nuca. Então, 2 vezes por dia. Tem criança que 2 dias já tem uma coisa diferente ali. Já mudou alguma coisa ali na criança, tá? Então, assim, a gente tem muitas e muitas histórias e é algo surpreendente para os fonoaudiólogos, sabe? Isso no mundo todo. As crianças, de repente, do dia para a noite, começam a falar, sabe? É incrível. E fala até demais. A criança já começa a falar, fala até muito. A mãe já fica, meu Deus do céu! E é uma alegria, né? Que só vocês sabem, né? Verdade. Vou contar a minha experiência no final. Vou dividir Eu um quero pouquinho do que saber. vou dividir um pouquinho do que está acontecendo. Fala. Eu vou deixar aqui algumas sugestões de blends. Encontrei e eu achei bem bacana porque ele combina óleos assim muito bons, né? Junto com o DDR. Porque quando eu recebi, eu falei, Neu, com o que eu combino? Eu faço mais alguma? Porque a pessoa não se contenta, né? Já quer misturar com mais um. Aí ela me deu a receitinha para a gente pôr com o frankincense. E aí eu encontrei essa, eu gostaria de dividir com vocês, né? Então é para fazer o rolãozinho de 10 ml, tá? Então 15 gotas de DDR Prime, 9 gotas de frankincense, 6 gotas de sândalo havaiano, completa com óleo de coco fracionado, tá? E lá na frente a gente vai falar dos pontos que a gente sugestiona para vocês estarem usando e aplicando ao longo do dia, tá? Essa seria uma receita e essa outra receita. Essa, para mim, ainda é mais completa, porque tem a brasileirinha aí. Tem a nossa brasileira, tem a nossa copaíba, né? Então, eu puxo sardinha para essa receita aí. Então, 20 gotas de DDR, 10 gotas de Frank, 10 gotas de copaíba, 5 de sândalo, completa com óleo de coco fracionado e vai usar de 2 a 3 vezes ao dia, tá? Então, a gente sugere para vocês coluna, principalmente começando aqui desse triângulo occipital até a região do cóccix, tá ok? Atrás da orelha, esse ossinho atrás da orelha e sola dos pés. Se a gente fizer esses 3 pontos 3 vezes ao dia, não é um a cada 3 vezes, não. Você vai fazer 3 vezes ao dia nos 3 pontos. E, no mínimo, 3 vezes, você já vai ver uma grande evolução. Você já vai começar a viver um grande milagre dia após dia com o seu pequeno em casa. Isso aí, você pode ter certeza que a da Terra garante. É muito interessante a nossa experiência com o DDR, porque não faz muito tempo que eu tenho o DDR, né? Tem o quê? 30 dias? 30 dias que eu estou usando o DDR no Lavi. E fiz a misturinha com frankincense. Começamos a usar e logo deu para perceber que ele começou ele já estava falando bastante, já se comunicava, mas ele não expressava, vamos dizer assim, fazer expressões faciais, mudança de tom de voz. Quem é mãe autista sabe muito disso, que às vezes a gente tem aquela linha de voz, de sequência de fala, a gente não tem entonações na criança, a gente não tem, por exemplo, a criança fazendo desdém, fazendo piada, fazendo um deboche, a gente não vai encontrar isso no autista. A gente vai encontrar uma fala linear, seca, te respondendo algo que você perguntou.
meio que roboticamente, uma fala, uma sequência de frase, e ele já estava conversando, mas que ele passou a usar o DDR. Esse menino tá falando até gíria. Foi mal, mãe. Olha, quando ele me saiu com foi mal, mãe, eu quase chorei. Porque é incrível você ver ele se perceber no ambiente. Então, são coisas que eu estou vivenciando, né? A fala dele virou expressiva, então ele expressa com a face, com a sobrancelha, então ele expressa o que ele está falando, então ele ficou expressivo, né? A comunicação dele deu entonação, ele se apercebeu do ambiente. Então, se ele está aqui na sala e eu estou lá na cozinha, por algum momento ele percebe que eu fiquei estressada ou chateada, ele vai lá na cozinha e pergunta: mãe, que foi? Assim, que foi? Aí me puxa para baixar, vai na minha cabeça e fica assim: tá tudo bem, tá tudo bem. Gente, ele sair do mundinho dele, do que ele está fazendo, do desenho dele, para poder ir lá e ver e me perguntar se eu estou bem, isso só DDR. Só DDR. E outra coisa assim que eu posso destacar que não acontecia era o Lavi se aperceber sobre o seu próprio corpo. Então, o Lavi ele não tinha isso de dizer exatamente onde ele sentia dor ou onde ele tinha sensações no corpo. Sabe esses calafrios que a gente tem, ou se desce alguma coisa né, mais alta e a gente sente. Você não via expressão nele, nem física, de que ele estava sentindo alguma coisa, e nem ele verbalizava isso. Agora não. Agora, até se a carne ele não gostou, ele fala: essa carne dói o dente. A barriga dele, ele começa a comer, tá na hora de almoçar, a barriga de todo mundo faz barulho, né? Às vezes tá com fome, vai fazer. Aí ele começou: que isso? Ele começou a se aperceber do próprio corpo. Hoje foi muito interessante. Estava aqui comigo uma cadastrada minha, e a gente estava conversando sobre as coisas da Terra. Ele chegou, abraçou a minha, ela e ficou: o que é isso? O que é isso? Aí veio e soltou um arroto. Ele percebeu que ele estava sentindo alguma coisa, só que ele não sabia o que era. Ele chamou eu e ela, abraçou e falou: gente, o que é isso? O que é isso? A telha. Eu achei tão interessante. Parece, para quem é mãe de típico, que a gente é louca. É Que a gente dá. isso, né? São coisas que vocês sabem. É o que eu falei, a mãe conhece. E coisas que jamais ele não. Primeiro que ele não ia ligar, não fazia parte da percepção dele entender o próprio corpo. Segundo, ele vinha mostrar, não tinha essa conexão, né? Então, assim, as expressões, a percepção dele do ambiente em torno, do que o irmão está fazendo, ele não fica mais aficionado. Agora ele se apercebe, ele larga o que ele está fazendo e vai lá descobrir o que é. E a percepção sobre o próprio corpo. Então agora ele está se descobrindo. Eu acho isso incrível. Sabe por quê? Imaginando as mães que chegaram com os seus filhos já na puberdade e não tiveram o DDR. Porque parece bobagem o que eu estou falando, dele se aperceber que ele vai arrotar, dele se aperceber que a barriga dele está fazendo um movimento que não é ele que está controlando. Mas imagina isso, puberdade. Imagina isso, excitação involuntária. Imagina isso na cabeça de um autista que não compreende o seu próprio corpo. Ele é tido como pervertido, ele é tido como, não sei. Aí, por muitas das vezes, a gente vê sendo agredido, sofrendo violências, às vezes até morrendo, porque não sabe expressar, se vê numa situação biologicamente que não controla o próprio corpo, desconhece o domínio do seu próprio corpo, é tido como um pervertido, apanha, ou é preso pela polícia como um pervertido. Então, assim, eu como mãe, quando eu vejo essas coisas começando a acontecer, eu falo, graças a Deus, que a gente tem o DDR.
porque vai poder ajudar mães a dar esse suporte para o filho. Tudo isso de dentro para fora e refletindo nesse conhecimento cognitivo, sensorial, conhecimento do próprio corpo, percepção das sensações. Gente, isso é incrível. Só quem tem autista sabe como isso significa muito, né? Esse comportamento que é totalmente típico, acontecer num atípico é milagre. É muito bom viver isso. Maravilhoso, maravilhoso, incrível. Josi, tem a Bia está perguntando aqui rapidinho para você tentar responder aqui a ela. Você poderia explicar o que é a metilação e sulfatação para quem ainda não conhece? Um resumo? Então, é um processo metabólico. Não dá para a gente explicar aqui. Eu sugiro que ela entre lá no YouTube mesmo, que hoje em dia a gente mal não consegue perder muito tempo lendo, a gente gosta de assistir, né? Dá uma entradinha no YouTube, coloca lá metilação, ciclo de metilação, você vai ver algumas coisas bem curtas. Tem algumas médicas que depois a gente pode estar colocando, eu não vou falar aqui porque depois vai subir para o YouTube, mas depois a gente pode estar colocando em box algumas que dá para vocês seguirem no Instagram, que são médicas funcionais, nutricionistas funcionais, que estão diariamente gravando stories, igual a Neu faz, sabe, gente? Eu acho isso de uma generosidade. Dividir o conhecimento é de uma generosidade que eu não teria capacidade de, no meu tempo hábil, de aprender tudo que elas ensinam nos stories. Então, assim, a Neu, essas médicas, as nutricionistas, depois a gente disponibiliza aqui para vocês e vai ser ótimo vocês seguirem, que elas vão estar dando dicas e vai ser bem legal para vocês. Vão falar até melhor que eu sobre isso. É fantástico. Isso é uma restauração bioquímica que o óleo ajuda a fazer, né? Essa questão da metilação, de metais pesados, né? De conseguir fazer esse detox de metais pesados. E também tem as anormalidades também na questão da glutationa, né? Que é bom também adicionar isso. Né? Mas depois a gente pode se aprofundar mais com treinamentos, né, Josi? Falar mais a respeito dessa questão, essas outras questões também, né? Mas, resumindo, é uma função biológica, é uma função do corpo. Metabólica que vai ser resolvida. Mas depois eu dar uma estudada que tem bastante coisa com relação a isso. E a Auli é similar a qual óleo essencial? É ao melaleuca, tá? Aula fantástica, Silene. Silene, eu queria te perguntar, a Silene está aqui, a Silene também trabalha com muitas mães que têm autismo, né, Silene? Você pode falar? Isso mesmo, não. Pode falar um pouquinho da sua experiência, Silene? Boa noite. Então, a minha experiência foi uma coisa que eu imaginava que não ia dar resultado nenhum no meu filho. Eu fiz mais para me tirar da minha cabeça. Óleos essenciais não adianta, não tem esse poder, ainda mais tópico, né? E eu ganhei esse Rolão da Nel, para teste. Em 2 dias eu vi meu filho outra pessoa. Ele falando coisas que ele não falava, ele dormindo mais horas de sono, ele mais centrado, ele comendo as birras. E eu fui explorando os óleos, comecei a comprar outros óleos e misturar no DDR. E comecei a ter várias experiências que o dia que ele estava meio triste, eu acrescentava um para deixar ele mais alegre. Um laranja, um bliss. O dia que ele estava mais inquieto, eu colocava um vetiver, que acalmava, que deixava ele mais tranquilo, mais sereno. O dia que eu via que ele estava ansioso, eu colocava um lavanda. E nisso eu acabei fazendo um monte de rolons com óleos diversos. E comecei a fazer os testes.
e comecei a me apaixonar e dividir essa ideia com outras mães, onde veio muitos relatos de muitas melhoras, de desfraude, sabe? De a criança não ficar na sala de aula 1 hora sentada e vir bilhete, vir elogios, as crianças sentando, aprendendo. E o meu filho, com esses olhos, a mudança nele foi brusca, foi no olhar, no contato visual, no comando de voz, entendimento, no sono, intestino, nos fungos. Eu tenho aqui um problema seríssimo com fungos no intestino. A alimentação aqui é muito séria. Amido e doce, ele provoca fungos. E fungos aqui atrapalha qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo. E eu percebi que eu fazia muitos tratamentos bons, natural, eu vi efeito no começo, aí depois eu me perdia no meio por causa dos fungos. Quando eu comecei a usar os óleos, eu vi que os óleos me davam uma proteção maior a respeito disso tudo. Hoje, eu faço um protocolo no Arthur de fungo, usando o melaleuca só. Já usei o orégano também, os dois juntos. Mas aqui, ele se dá super bem só com o melaleuca, usando na barriga e nos pés. É uma coisa impressionante, gente. Para quem tem um filho autista e conhece o seu filho quando está estabilizado, e quando ele não está estabilizado e a gente vai na causa, a melhora é muito grande, muito, de família, de vizinhos, de muita gente vir te perguntar, nossa, mas ele melhorou tanto assim? A gente procurar estabilizar, e eu aprendi isso nos olhos, que a gente consegue ter isso. Eu uso os óleos essenciais, que deixa ele muito bem estabilizado. Ele, esse ano, aprendeu a ler e a escrever. Ele fala faz 1 ano e meio. Ele vai fazer 9 anos essa semana. Então, eu só tive ganhos. Sou muito grata a Nel, ao grupo, que me ajuda pra caramba. Tiro várias dúvidas no grupo, aprendendo diariamente. E é isso daí. Parabéns, A Nel Silene. pegou de surpresa aqui, mas tudo bem. Parabéns, viu? Obrigada pela participação, Silene. Obrigada a você, Nel. Também por compartilhar aí com tantas mães também e tá ajudando tanta gente, viu? Muito obrigada. Parabéns. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Amém. Então, gente, tem mais alguma mãe que queira falar? Ó, deixa eu ver aqui, ó. A Bia, você poderia mostrar os slides da receita com a copaíba novamente? Ela tá pedindo. Josi. Aula top demais. Josi arrasa nas informações, ó, Simone. Elis Costa, aula maravilhosa. Bia Machado, ó, Josi, que incrível ver alguém falando assim de maneira tão acessível. A gente até parece menos louca por saber que tem gente que sabe o que a gente sente. Parabéns por ter tido acesso ao DDR tão cedo e a tempo de ver o seu filho crescer sabendo se expressar e reconhecer o ambiente. Gratidão. Viu, Josi? Incrível, né? Estou usando, a Leidiane, estou usando DDR graças a Josi. É maravilhoso, tenho 2 filhos com autismo, estou gostando bastante. Meu filho de 7 anos que não falava nada, tem 3 meses que começou a falar. Tem poucos dias que estamos usando DDR, está cada dia melhor. Zuleide, sou a mamãe da Josi, estou muito feliz e orgulhosa pela vida dela. Foi através dela que conheci esses olhos maravilhosos e também me deu um pouco do DDR para o meu outro netinho, que também não formava frase. Ó. Até a mamãe tá aí, ó. Ah, igual a Ana, né, Ana? Na semana passada. Ana Yang. Zuleide tem que ficar muito orgulhosa mesmo. Ela é um amor. Estou encantada com a generosidade dela em compartilhar conosco. Isso aí. E foi através do teste DDR que a minha filha Josi deu.
ele começou a formar a frase também, já expressava suas emoções. Ó, Kelly, também é Kelly também. Quer falar, Kelly? Um pouco? Também estou usando o DDR que a Neu trouxe. Com uma semana, meu filho começou a falar as primeiras palavras. Acabaram os balbucios e vieram as palavras, conhecendo a Terra através da Silene. Viu? Quer falar, Kelly? Libero para você aqui, ó. Zuleide, ó. Deixa eu só liberar aqui o microfone da Kelly, se ela quiser falar. Eu não estou te achando, Kelly. Libera o seu microfone para você falar um pouquinho. Ó, Zuleide, a Josi também nos deu olhos de lavanda. O pequeno Enzo me deu outro netinho, já se agitava ao dormir. Depois do óleo de lavanda, ele dorme sozinho e rapidinho. Esses olhos são maravilhosos. Aí a Fernanda está falando aqui, ó, aprendendo muito hoje. Gratidão. Gratidão. Josi é incrível, vai longe, vai ajudar muita gente. Você também é maravilhosa, nos dá suporte. Amém. Aí, ó, Josi, eu sei disso, ó. Gostaria de saber se posso usar esse blend em uma criança de 4 anos. Qual blend que você está falando, Maisy? Uso DDR... Esse que está na tela? Está na tela? Vocês estão vendo? Esse. Você está perguntando, é esse, Maisy? Então, se for esse aqui, pode. Você pode sim. Se você quiser, você pode diminuir, tá? Para 1/3 disso aqui, ou metade. O que acontece? O uso tópico, você tem uma absorção muito pequena. E quando a gente fala de autismo, a gente tem que, muitas vezes, dobrar ou triplicar para você ter resultado. Então, aí você vê essas gotas assim, é muita coisa exagerado. Tem receita para autismo que é 85 gotas de um óleo, 45 gotas de outro. E aí você fica, meu Deus, mas eu sou toda uma criança de 5 anos. Muitas vezes o autista ele precisa de uma quantidade maior para ter o resultado. E perde também para o ambiente, né, Neu? Hã? Ele perde um pouco também para o ambiente quando a gente está passando. Aí vem a mão da mãe também flexionando, e aí a gente acaba fazendo terapia junto com o filho. Verdade. Exatamente. E assim, uma parte evapora, a outra parte que absorve é pequena, é aproximadamente 5% do que é absorvido disso, né? Então, assim, não vai as 20 gotas de uma vez, vai aquela partezinha e já vai fazer bastante, tá? Então, assim, não tenha medo de usar, a gente está falando aqui de óleo do terra, tá? Nenhum outro óleo você pode fazer essa diluição, porque a gente não sabe a procedência, tá? Tem que ser o óleo do terra, que a gente tem certeza que é puro, é de grau terapêutico, que não tem nada de agrotóxico, não tem nada de química sintética ali, é um óleo puro, tá? Então, muitas vezes para o autismo você precisa ter doses maiores sim, tá? Então, inclusive os outros óleos também, se você for fazer sinergia, faça o mais que você puder, mais forte que você puder, né? Então, ó, aprendendo muito. Josi é incrível. Gostaria de saber se posso usar esse blend. Uso o EDR Prime e amo. Ajudou muito no processo da fala do meu filho. Evolui muito a Maisy falando, ó. Catita, gratidão a vocês. Aqui, amo a dentista. A dentista está impressionada com o óleo essencial. Minha Bia não precisa mais ser segurada por 3 pessoas. Olha isso. Catita, parabéns, viu? Maravilhoso. Emocionada com os depoimentos, eu também tô. A Kelly, meu telefone tá zoado, não consigo. Então, na próxima, você já fica preparada. A minha filha tá apitando lá. Viu? Super obrigada, muito aprendizado, Neu. Muito obrigada mesmo por proporcionar isso para nós. Ó. Eu sabia que a Josi ia arrasar. Sim, blend da tela. Aí já foi, ó. É isso aí. Então, gente, crianças também que não têm o transtorno do espectro autista. Às vezes a criança não tem, mas a criança tem um atraso na fala, né? Sim. Às vezes a criança com 4 anos não fala muito, mas tá ali na divisa ali, tá de repente com Asperger, né? Que é similar, né, Josi? É bem próximo ali, né? E a gente tem, Neu, a apraxia. Depois a gente podia fazer um vídeo sobre a apraxia da fala, que é muito confundido às vezes, que a criança ou tem apraxia, ou ela é autista, ou às vezes ela é as duas coisas. E a apraxia da fala tem um comprometimento motor também.
né? A apraxia vem com um comprometimento de fala e um comprometimento motor. Então, o DDR vai fazer milagres. E eu acho que eu não vi até agora nenhum vídeo lá no YouTube sobre apraxia com DDR. Seria interessante a gente estudar e montar essa aula. Vai ajudar muitas mães. Vai ajudar muitas mães. Com certeza, topado. Já está certo, vamos fazer sim. E fazer isso, gente, ajudar em o máximo número de pessoas, compartilhem as notícias que o DDR Prime está no Brasil, que se você ainda não tem uma conta na doTERRA, você foi convidada por alguém para estar aqui hoje, fale com a pessoa que te convidou para adquirir o seu DDR através da sua conta na doTERRA, tá? É melhor você ter a sua própria conta para você comprar com desconto direto da empresa, para que você tenha todos os benefícios do LRP, do envio, você tem acesso ao nosso grupo, a gente tem um grupo que está aí de autismo que está começando, né? A gente tem acho que umas 50, não lembro agora, 50 pessoas, né? Mães, né? E pessoas também que trabalham com autismo, e a gente inclui esse grupo, tem outro grupo também, então suporte, né? E quero agradecer todo mundo que está aqui na sala e falar que eu tenho muito orgulho de vocês, gente, muito mesmo, dessas mães. Elas são muito especiais para mim. Você é muito especial, viu, Josi? Muito obrigada por aceitar o meu convite, assim, o meu empurrão, né? Literalmente. Mas eu sabia que você tinha capacidade e tem e vai ajudar muita gente ainda. E agradecer a vocês, gente. Estamos juntas, viu? Vocês são demais. Continuem assim. Tenho um carinho muito especial, viu, por esse grupo. Vocês são muito guerreiras, vocês são muito empenhadas, vocês conhecem muito esse universo. Assim, eu conheço o óleo essencial, mas como vocês conhecem, eu não conheço um quinto, um décimo do que vocês conhecem sobre tudo com relação ao autismo. Vocês são tão empenhadas, tão estudiosas, sabe? É lindo de ver o empenho de vocês, gente. E vocês, assim, estudando para saber o melhor para a família de vocês, para o filho de vocês. Isso é incrível. E compartilhem mesmo, tá? Com as mães que ainda não conhecem, para ajudar o maior número de pessoas, viu? Então, é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa, Josi? Não, já falei bastante. Tá bom. Mas super obrigada, viu? Obrigada, Neu, pela oportunidade. Muito obrigada. Você é um amor. Tamo junto, viu? Ó, aqui na Bahia já estou divulgando sobre a minha experiência maravilhosa com os olhos doTERRA. E muitos colegas de trabalho já compraram e vão também se cadastrar. Josi, você ainda vai para fora do Brasil dar palestras. Vai junto com o Anel. Amo com o Anel, amo a família doTERRA. Vamos embora, vamos que vamos. Estou no processo de investigação TEA. Meu filho tem 15 anos, começou o tratamento aos 4 anos e só agora o médico pediu essa investigação. Estou muito esperançosa. Conta com a gente, viu, Fernanda? Se você não está no grupo lá, conta com a gente, entra lá no grupo. Se você ainda não tem uma conta na doTERRA, fala com a pessoa que te convidou. Se já tem, já deve estar lá no grupo, né? Se não tiver, fala com a gente. Só posso pedir a Deus que abençoe grandemente a vida de vocês. Aí, ó, Patrícia, gratidão pela aula, gratidão pela aula. Obrigada, Josela maravilhosa, Ana Yang. E obrigada por tudo. Parabéns, gratidão. Então é isso, queridas. Olha, gratidão, viu? Obrigada a todo mundo. Um beijo, gente. Foi muito boa a aula, né? Foi maravilhosa. Parabéns. Tchau. Um sucesso. Depois eu vou colocar a aula gravada, tá? E mando para vocês o link, tá bom? Beijo, gente. Até quinta-feira. Tchau.